Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 40ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de junho de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre, procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Presentes os representantes da empresa, aqui presentes, que no momento oportuno concederei a palavra para a sustentação oral. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira, e já foi informado que não temos resoluções para constar em ata. Passo então a palavra a Evaneide, que fará a leitura da ata da 39ª sessão ordinária, ocorrida ontem, após observações feitas pelos senhores conselheiros. Foi enviada ontem, para alguma sugestão. Com a palavra, Evaneide. Bom dia a todos. A ata da 39ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021, aos 15 dias do mês de junho do ano 2021, às 8 horas e 30 minutos, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 39ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a ata da 38ª sessão e as resoluções referentes aos processos de número 3081/2011, auto de infração 2011-08815, processo 171/2018, auto de infração 2017-9660, e se haveria alguma sugestão de alteração. Não havendo sugestões, a ata e as resoluções foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 6781/2018, auto de infração 2018-17245, recorrente EMIS Comércio e Representações Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. A decisão a ser lida valerá para os processos seguintes. Processo de número 6782/2018, auto de infração 2018-17248, recorrente EMIS Comércio e Representações Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Valerá também para o seguinte processo: 6783/2018, auto de infração 2018-17249, recorrente EMIS Comércio e Representações Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. Valerá ainda para o processo de número 6784/2018, auto de infração 2018-17252, recorrente EMIS Comércio e Representações Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. Decisão comum a todos. A seguinte: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por unanimidade de votos as nulidades arguídas pela recorrente nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. 1.
cesseamento ao direito de defesa. 2, nulidade do julgamento singular em relação ao pedido de trabalho pericial, decide por unanimidade de votos converter o curso do processo em realização de perícia, para analisar as notas fiscais e a documentação constante na peça recursal e informar se há efetiva comprovação de que as operações relativas às notas fiscais que deram suporte ao auto de infração em lide foram anuladas pelos fornecedores, mediante a emissão de notas fiscais de entrada, operações de devolução, conforme previsto no artigo 675, a linha G, do Decreto 24.569/97, segundo o despacho a ser elaborado pelos conselheiros relatores. Presente à sessão, os representantes legais da parte, o advogado Dr. Rossini Lira de Carvalho Júnior, o contador da empresa, senhor Romualdo dos Santos Cardoso, e a senhora Priscila Moraes de Lima. Processo de recurso número 6787-2018, auto de infração 2018-17327, recorrente EMES Comércio Representações Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, conselheiro relator, acho que está errado, tá, Saulo Gonçalves Santos. Decisão. A decisão a ser lida valerá também para o processo de número 6786-2018, auto de infração 2018-17328, recorrente EMES Comércio e Representações Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. Decisão na forma regimental, conforme o artigo 58, parágrafo 1º da Portaria 145/2017, o presidente da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, concedeu vista dos dois processos ao conselheiro José William Falcão de Souza, para realizar as verificações necessárias ao deslinde da questão, ficando definido que o processo deverá ser colocado em nova pauta de julgamento a ser posteriormente definida. Presente a sessão, os representantes legais da parte, os advogados Dr. Rossini Lira de Carvalho Júnior, o contador da empresa, senhor Romualdo dos Santos Cardoso, e a senhora Priscila de Moraes Lima. É isso, senhores. Vaneide, uma observação. Os dois últimos processos, do doutor Pedro Jorge. Eu quero verificar esse equívoco aí, né? Isso, o conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Ok. Verifique também se o número do processo e do auto são referentes aos que ele relatou, né? Porque às vezes copiar colar. Alguma sugestão, alteração a ser feita na ata, senhores, além dessa que foi mencionada? Então, não tendo nenhuma observação, a ata está aprovada. Passaremos, então, para a nossa pauta de hoje, a pauta da 40ª sessão ordinária, em que temos 4 processos da empresa EMES Comércio e Representações Limitada. Os 4 processos também decorrem da mesma mandado de ação fiscal, né, os processos foram discutidos ontem. Os 2 primeiros processos da pauta, senhores, serão julgados, relatados pela conselheira Antônia Helena Teixeira Gomes, desculpe, que trata de omissão de saídas, referente a 2015 e 2014, respectivamente. E os 2 últimos processos, relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, trata a omissão de entrada 2015 e 2014. Então, verificamos aqui que há o levantamento fiscal, ele envolveu o exercício 2014 e 2015, encontrou omissão de entrada e saída nos respectivos exercícios, e entendo que a relatoria da doutora Helena, acompanhado pelo doutor Carlos Pierre, pode ser feita em conjunto, e já indago aos conselheiros relatores se é possível, já que trata-se de um levantamento quantitativo, ou podemos separar também por exercício, e com a critério dos relatores. Presidente. Pois não, doutor Pierre. Eu estava olhando justamente os processos da doutora Helena agora,
para ver, aguarda a semelhança incrível, os argumentos de defesa e recurso são os mesmos, o parecer utilizado para embasar o recurso é o mesmo, o único fato distinto, tem dois fatos distintos. Um é que no dela estão cobrando o ICMS, o contribuinte alega que a mercadoria é isenta, de acordo com o parecer, e no meu não há cobrança de ICMS, a entrada. E também a aplicação da minha penalidade tem uma alegação específica, que o auto é lançado em 2017, e os fatos geradores se referem aliás, o auto é de 2018, os fatos geradores se referem a 2014, 2015, época que a penalidade específica utilizada ainda não existia. Tem essa diferença aqui, pode ser. Mas o relato em si, o levantamento, a metodologia, pronto. Então, o que nós podemos fazer é o seguinte, a doutora Helena faz o relato do processo, os dois processos da sua responsabilidade, o doutor Pierre também acompanha, e, posteriormente, eu solicito, né, que o senhor faça essas observações. Pergunto aos representantes da parte se há alguma objeção, o relato ser feito em conjunto e com as observações necessárias referente ao período e a penalidade. Não. Doutor, Romualdo, alguma objeção? Não, nenhuma. Não, isso é a posição. Ok, doutor Matheus, podemos prosseguir, né? Então, vou anunciar os processos e a relatoria fica a cargo da doutora Helena, o doutor Pierre acompanha, no momento oportuno concederei a palavra para as observações necessárias. Os processos, a ordem do dia, 40ª sessão, são os seguintes, senhores. Processo 6785-2018, auto de infração 2018-17258, e o processo 6790-2018, auto de infração 2018-17259, em que é recorrente também a EMES, Comércio e Representação Limitada, em que a conselheira relatora, a doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. A indicação de procedência para os processos, tanto no julgamento singular como pela assessoria processual. Os dois últimos processos, 6789-2018, auto de infração 2018-17-2061, e o processo 6788-2018, auto de infração 2018-17-2062, também é recorrente EMES Comércio, recorrido sério julgamento, relatoria doutor Carlos César Quadros Pierre. Temos aqui a participação dos advogados, do advogado doutor Rossini, contador, o senhor Romualdo, também a senhora Priscila, que no momento oportuno concederei a palavra para os argumentos de defesa. Passo a palavra à doutora Helena e, posteriormente, o doutor Pierre para complementar o relato feito pela conselheira. Com a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor procurador, Evaneira secretária, senhores conselheiros, representantes da parte aqui presente. Bom, trata-se da acusação de que a empresa EMES Comércio e Representações Limitada teria omitido saídas de mercadoria durante os períodos de 2014 e 2015, estamos relatando aqui os dois autos em conjunto, constatado por meio da análise do SPED das notas fiscais eletrônicas, que contém todos os dados relativos às operações comerciais da empresa. Informa o agente do fisco que, conferindo os valores registrados também nos inventários de 31 de 2012, de 2013, de 2014 e de 2015, após expurgar os CFOPs que não correspondiam às entradas e saídas de mercadorias, ao final do levantamento de estoque, concluiu que houve omissão de saídas de mercadorias, que os valores quantitativos de suas entradas mais o estoque inicial foram superiores ao somatório de suas saídas mais inventários finais. Logo, a empresa deu saídas de mercadoria sem a comprovação da emissão de notas fiscais. Que a referida infração está prevista no artigo 127 e 176-A, e com a penalidade prevista no artigo 123, 3B1 da Lei 2.670, alterada pela 16.258/2017. E resignada com a autuação, a empresa entra com uma impugnação, onde ela alega que algumas preliminares de nulidade, que já foram, inclusive, discutidas quando
do julgamento dos autos ontem, na última sessão, mas vou trazê-las aqui. Vício quanto ao término do prazo da ação fiscal que não foi obedecido pelo auditor. Cesseamento de direito de defesa, que por não ter, pelo fiscal não ter anexado aos autos as chaves eletrônicas das notas fiscais emitidas. Vício da ação fiscal quando da não consideração das notas fiscais de devolução emitidas pelo contribuinte por devolução de mercadorias ou negócio jurídico. Vício por cesseamento de direito de defesa quando o agente do fisco não levou em consideração notas fiscais adquiridas em exercícios seguintes. E vício na narrativa da autuação por ser confusa e obscura. Essas são as preliminares de nulidades arguídas na impugnação. Quanto ao mérito, a empresa traz aqui argumentos de erro na base de cálculo da fiscalização, considerando que argumentando que o agente do fisco não considerou as mercadorias devolvidas por não aceitação ou por desfazimento do negócio jurídico, que não consegue visualizar os documentos anexados ao arquivo magnético, que não sabe quais são as notas fiscais e mercadorias levadas em consideração pelo autuante, alega ausência de dados, que permitam concluir os valores da autuação. Erro quanto à imprecisão do quantitativo e suposta omissão de saída. Argumenta também que a fiscalização não levou em consideração que existem produtos que são vendidos na mesma forma que são comprados nas embalagens e existem produtos que são fracionados na venda direta. Existem produtos que são diluídos nas saídas em unidades distintas, como de caixa para quilo, de caixa para litro, de caixa para pacote, de dúzia para unidade. E também mudanças de códigos referentes aos produtos. Defende aqui o erro na determinação do ICMS devido e da multa aplicada, que a planilha não especifica quais os produtos vendidos e nem indica os critérios a serem utilizados para a tributação de cada produto, inclusive a alíquota. Com relação à multa, argumenta aqui que a multa aplicada está baseada em dispositivo legal que não diz respeito à infração supostamente cometida, no caso, artigo 123, 3b1. Pede perícia para a produção de provas e traz aqui alguns quesitos aqui elencados por ele nas páginas 38 dos autos. E pede a improcedência da autuação. O processo segue para julgamento singular, onde a julgadora de primeira instância entende aqui pela procedência da autuação, fundamentando que, estando a obrigação no campo de incidência do ICMS, torna-se obrigatória a emissão de nota fiscal quando da saída das mercadorias, fato esse inobservado pelo contribuinte. Informa o julgador singular que, conforme constatado em levantamento de estoque, restou evidenciada a omissão de saída, e que não há que, analisando o CD, verifique que o agente do fisco deu pleno conhecimento dos motivos ensejadores da ação fiscal, que as notas fiscais adquiridas em um exercício e registradas no exercício seguinte é um argumento insubsistente, visto que não há registros na FD relativo aos exercícios posteriores. Que a ação fiscal foi realizada em observância à legislação tributária vigente e amparou-se na análise apresentada pela própria empresa. Com relação à multa, entende aqui o julgador singular que o agente do fisco não pode eximir-se de aplicá-la, que ela está prevista em lei. Indefere aqui o pedido de perícia, entendendo que a perícia se destina ao esclarecimento de questões pontuais, que os critérios apresentados pela empresa na sua impugnação são genéricos. E entende aqui, decide aqui, julgando pela procedência da autuação, com aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3b, da Lei 2.670/96, atualizada pela 16258/2017. A empresa entra com recurso ordinário, alegando aqui vício quanto ao não atendimento ao parecer 1683, de 19 de outubro de 2015, emitido pela CATRE, que a empresa entrou com consulta sobre os procedimentos que deveriam ser seguidos quanto à unidade da medida utilizada para sua saída e a diferença da aquisição, de modo que mantém o seu estoque regularizado. Que
que a resposta à consulta formulada deixa bem claro que os procedimentos da fiscalização não foram os corretos, o que somente esclarece que a tributação dos produtos nas saídas está equivocada, pois já foram estornados os créditos de entradas devido ao fato das mercadorias serem isentas por força do convênio 100/97. Que as conversões que deveriam ser feitas não foram realizadas, o que alterou o resultado e, consequentemente, a suposta omissão de produtos comercializados. Alega aqui uma nulidade também nulidade por cerceamento de direito de defesa, quando o agente do fisco não deu ciência à empresa para a contestação dos trabalhos de auditoria. Repete aqui todos os argumentos trazidos na impugnação de cerceamento de direito de defesa, pelo fiscal não ter anexado aos autos os arquivos SPED, né, as notas fiscais emitidas eletronicamente com as chaves eletrônicas, cerceamento de direito de defesa quando o julgamento de primeira instância indeferiu o pedido de perícia, onde se teria prova para análise exata dos documentos do SPED, e não foram anexados, os quais não foram anexados aos autos, cerceamento de direito de defesa quando o autuante não levou em consideração as transformações feitas quando da venda dos produtos, mercadorias adquiridas em balde, vendidas em litros, por exemplo, e com relação a cerceamento de direito de defesa com relação à narrativa da autuação confusa e obscura, não anexou, considerando que também o fiscal não anexou aos autos as notas fiscais com seus quantitativos por data de entrada e saída, nem foram feitas as conversões necessárias. No mérito, a empresa requesta aqui a improcedência da autuação, alegando erro na base de dados do autuante em função do procedimento adotado para apuração do ICMS devido e da multa, considerando que o fiscal não fez as conversões de forma a equiparar as unidades, e não se sabe quais os documentos o autuante está se referindo, que ao tratar de analítico de estoque, devem ser discriminadas todas as notas fiscais emitidas eletronicamente, e as notas não devem ser colocadas no processo com as datas respectivas. Alega também erro quanto à imprecisão do quantitativo e suposta omissão. Quantitativas erradas, sem documentos fiscais anexados, procedimento inadequado do arbitramento, que não foram feitas as conversões das quantidades de mercadorias. E os produtos comercializados pela empresa fazem parte do convênio 100/97, que tem o benefício da isenção nas vendas internas, o que não foi levado em consideração pelo fiscal autuante. Pede aqui inaplicabilidade da multa, com esteio na Lei 16.258, considerando que ela é posterior aos fatos geradores do auto de infração 2014-2015. E pede novamente aqui a perícia, realização de perícia, e apresentando os quesitos. O processo segue para a empresa acosta aqui, as folhas 61, o parecer da CATRE, né, onde ela faz uma consulta. Esse parecer foi emitido em outubro de 2015, onde ela faz uma consulta aqui acerca da forma consulente adquire determinado produto em caixa de unidades, pretende vendê-lo em unidades ou conjunto de 3 ou 4 unidades, e ela pede aqui como é que ela deve proceder realmente quando ela recebe mercadorias em um tipo de unidade e vende essas mercadorias em outra. E esse parecer foi respondido aqui em 19 de outubro de 2015. O processo segue para a assessoria processual tributária, que se manifesta aqui pela procedência da autuação, afastando aqui as preliminares. Ressalta aqui que a omissão de vendas reclamada na inaugural encontra suporte em levantamento técnico realizado junto à escrita fiscal do contribuinte, elaborada em conformidade com as normas e princípios contábeis, que no presente caso constatou inexistência de entrada para os produtos em estoque, bem como saída de mercadorias constantes no livro de saídas, tendo assim o confronto das notas fiscais de entrada e da movimentação de saída das mercadorias, assim como a contagem do estoque. Que o trabalho realizado pelo agente do fisco foi baseado nos documentos apresentados pelo próprio contribuinte autuado, quais sejam os livros e os documentos fiscais, bem como os dados da escrituração fiscal digital transmitidos à Cefaz. Que a matéria consultada não tem o mesmo objeto do processo em questão,
conforme determina o artigo 892, afastando, assim, o argumento da parte com relação à consulta feita à CAPRE. No tocante ao argumento da recorrente de que não recebeu a documentação probante da presente acusação, diga-se que nas informações complementares constam os seguintes documentos: planilha, CD, relatório de entrada, saída, inventários, quantitativo de estoque, tabela de produtos, termo de intimação, cuja ciência foi dada pelo próprio contribuinte em 6/11/2018. Indefere o pedido, sugere aqui o indeferimento do pedido de perícia, vez que as questões pontuais suscitadas já foram analisadas pelo julgador singular e os elementos contidos nos autos são suficientes para a formação do convencimento. No tocante à inadequação da multa aplicada, noticia que a penalidade tributária é matéria de reserva legal, que a atividade de lançamento é vinculada à lei, não podendo o aplicador, na existência da penalidade específica, aplicar outra penalidade, já que a multa tem como função inibir o cometimento da infração tributária por parte do contribuinte. Considera que a multa aplicada é específica para o caso em análise, no caso 123, 3B da 12.670, e com relação ao pedido de improcedência da presente ação fiscal, no que tange ao argumento de que houve apenas uma presunção da conduta infracional, o parecerista esclarece que todo o trabalho realizado pelos agentes do fisco foi baseado nos documentos apresentados pelo próprio contribuinte, livros, documentos fiscais, a descritura fiscal digital. Por fim, quanto aos argumentos oferecidos pela defendente de que não possui o condão de descaracterizar o procedimento fiscal, uma vez que o autuado não traz aos autos provas para contrapor o argumento de que não vendeu mercadorias sem documentos fiscais, imperioso dizer que o ilícito é de responsabilidade objetiva e opina, ao final, aqui, conclui pela existência do feito, da acusação, considerando consubstanciado nos autos, que se amolda a hipótese definida na legislação, e sugere aqui a procedência da ação fiscal. A empresa apresenta aqui, ao final, para o julgamento, um memorial, onde ela repisa aqui os argumentos contra as preliminares de nulidade, vício quanto ao não atendimento do parecer 1683, de outubro de 2015, emitido pela CADRE, aprovado pelo secretário da Fazenda, vício quanto ao cesseamento de direito de defesa, quando não atendeu a ciência, quando não deu ciência à empresa para a contestação dos trabalhos de auditoria, vício de cesseamento de direito de defesa quando não anexou aos autos os arquivos SPEDs originais, nem as notas fiscais emitidas eletronicamente, com as respectivas chaves eletrônicas, vício de cesseamento de direito de defesa quando o julgamento de primeira instância não atender à solicitação de perícia técnica para o processo, onde teria a prova e análise exata dos documentos do SPED não anexados aos autos, vício de cesseamento do direito de defesa quando não levou em consideração as transformações feitas quando das vendas dos produtos, vício quanto à narrativa da autuação por ser confusa e obscura, não foram anexadas as notas fiscais com seus quantitativos por data de entrada. Com relação ao mérito, a empresa repisa aqui os seus argumentos constantes no recurso ordinário, de que houve erro na base de dados do fiscal autuante em função do procedimento adotado para apuração do suposto valor do ICMS devido e da multa aplicada. Erro quanto à imprecisão do quantitativo e suposta omissão de saída, erro na determinação do ICMS devido da multa aplicada, planilha confusa e obscura que não especifica quais produtos foram realmente vendidos e sem indicar os critérios a serem utilizados para a tributação de cada produto, inclusive base de cálculo, preço unitário de venda e alíquota aplicada. Produtos de saída são isentos, estando amparados pelo convênio 100/97. Alega aqui que não houve nenhuma lesão ao fisco estadual e que o procedimento estava sob consulta desde 2013 e a Cefaz só deu resposta em outubro de 2015, quando colocamos em prática no sistema operacional da empresa e eliminamos o procedimento que havia sido adotado através do documento interno, documento de entrada do almoxarifado e documento de saída. Quadro 2, onde faríamos reembalagem da mercadoria, confirmando o CFOP a ser utilizado nessa operação. Entrada, e aqui ela traz a demonstração de como ela fez essas transformações. E, por fim, ela pede aqui a improcedência,
concluindo que não existe diferença no estoque da empresa quando colocando todos os produtos de COS diferentes em unidade menor. Apresenta aqui uns quadros, a consulta, a Cátria, realizada a Cátria, traz aqui uns quadros, citando as mercadorias e uns itens, e pede aqui que seja considerado improcedente a autuação. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Passo a palavra ao doutor Pierre para fazer alguma observação, se achar necessário, considerando que os dois processos da sua relatoria tratam de omissão de entrada e é do mesmo levantamento, do mesmo quadro designatório. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, diante de um relato tão completo, não há o que ser acrescentado. O relato está perfeito, se aplica perfeitamente aos meus processos de argumentos são os mesmos, os julgamentos, o parecer, os memoriais, tudo que se fala. A única diferença é que nesses processos da relatoria da doutora Helena, estão cobrando ICMS, saída, né? E ele alega a isenção. No meu não há cobrança, nos meus não há cobrança de ICMS. Essa é a única diferença. O resto não há o que acrescentar ao brilhante relato da doutora Helena. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passo a palavra, então, ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, secretaríssima doutora Evaneide, representantes da parte aqui presentes, o doutor Rossini, o doutor Romualdo e a doutora Priscila, bom dia, sejam muito bem-vindos. Bem, vou começar as minhas considerações pela parte final. Pela parte final, porque, como bem disse o doutor Pierre, o relato foi muito claro, muito minudente e objetivo. Apesar de minudente, mas foi objetivo. Então, há que se elogiar o trabalho feito pela doutora Helena de estudo do processo. Então, para não repeti-la, eu começarei pela parte final de um trabalho de fiscalização de levantamento quantitativo de estoque. O que é o levantamento quantitativo de estoque? Levantamento quantitativo de estoque, você tem um resultado final, é uma planilha na qual são indicados o tipo de produto com o respectivo código de classificação feito pela própria empresa, né? As notas fiscais, depois dessas notas fiscais, em relação a esse produto, é indicado o estoque inicial, o estoque final, as entradas e saídas, e aí você tem um resultado. O resultado pode ser normal, ou seja, não se detecta nenhuma omissão, quer seja de entrada, quer seja de saída, porque as quantidades adquiridas mais o estoque final é igual às quantidades saídas, menos as quantidades saídas. Então, aí não há nada, não há nenhuma cobrança a ser feita, mas se identifica, então, as operações inversas, o resultado final para aquele produto, ou para os produtos fiscalizados, indica ou uma omissão de entradas, porque a empresa adquiriu mercadoria sem nota fiscal, ou adquiriu essas mercadorias e não registrou as notas fiscais, ou porque vendeu mercadoria sem nota fiscal. Então, esse é o resultado. E com base nesse resultado é que é feita a cobrança. Em relação a esse levantamento, o contribuinte ele traça alguns argumentos que me parecem até interessantes, mas só que faltou um elemento probatório para isso, para ele desconstruir o levantamento feito pelo agente fiscal. E qual o elemento que faltou? A prova de que, por exemplo, no caso das unidades de medida, isso é um dos argumentos que ele utiliza para contraditar o levantamento quantitativo de estoque, diz que a mercadoria é adquirida por caixa,
ou por uma quantidade de litros e tal, e depois é vendida de forma unitária, de forma em retalho, utilizando a expressão antiga, é vendida no retalho, né? E isso acabaria provocando, então, essa diferença. Ora, mas ela teria que apontar, pelo menos no item, no levantamento, esse fato que aconteceu, dizendo, está aqui, ó, nesse item aqui, a empresa adquire uma caixa e vende as unidades, e o levantamento constou só caixa, o levantamento constou só unidades e não foi feita a conversão de caixa para unidades. Ora, isso é fundamental para que esse argumento possa ser levado em consideração. E nos parece, pelo menos eu olhei com atenção, tanto a impugnação quanto o recurso apresentado, eu não identifiquei precisamente em relação a essa questão um direcionamento, uma prova de que lá no levantamento quantitativo de estoque, na planilha final, isso constasse. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a Procuradoria entende que seria relevante, mas que a empresa não trouxe elemento probatório. O segundo ponto que ele utiliza como argumento, e até tem a ver com os processos que nós vimos ontem, que seria aquelas mercadorias que não teriam sido adquiridas e que teriam sido devolvidas, que não chegaram nem a entrar no estabelecimento. Mas aí nós temos uma questão interessante. Se a mercadoria não chegou a entrar no estabelecimento, e ontem nós consideramos, os senhores decidiram enviar o processo para a perícia, exatamente porque um dos argumentos para desconstruir a autuação era de que as mercadorias não teriam sido recebidas. Se as mercadorias não foram recebidas, é evidente que elas não foram registradas. Se elas não foram registradas na escrita do contribuinte, elas não foram consideradas no levantamento fiscal. Razão pela qual, então, esse argumento acaba não sustentando. Ou elas foram recebidas, escrituradas regularmente, devolvidas, e aí, nesse caso, a autuação de ontem é procedente, porque o principal argumento de ontem, ao analisar os processos relativos à falta de escrituração, foi exatamente que não haviam sido escriturados. E se não foi escriturado, é evidente que no levantamento o agente fiscal não pode considerar. Então, mantendo coerência com o entendimento que foi feito até por essa Câmara, que decidiu remeter os processos à perícia, à diligência, para verificar esse fato. Ora, o que o agente fiscal fez foi, então, pegar a escrita fiscal do contribuinte, com base nessa escrita fiscal digital, efetuar o levantamento. Então, nos parece que esse argumento também não se sustenta. Quanto aos outros argumentos formais, tais como a extrapolação de prazo, nulidade da autuação, cerceamento ao direito de defesa, não consigo verificar isso, não consigo constatar isso, porque ao analisar as informações que foram fornecidas ao contribuinte por ocasião da fiscalização, quer seja por ocasião da fiscalização em que ele foi intimado, o contribuinte, para apresentar elementos que pudessem contraditar o levantamento que estava sendo realizado, e mesmo após a finalização da fiscalização, em que o agente fiscal juntou todos os elementos probatórios e repassou ao contribuinte, então não vejo nenhuma nulidade nesse sentido. Essa é a razão pela qual, ou as razões pelas quais, senhor presidente, a Procuradoria entende que, por falta de um elemento consistente, um elemento probatório apontado em relação ao levantamento, é que não vemos aí, nesse caso, é claro, vamos escutar com muita atenção os representantes da parte, não vemos nenhum caso, quer seja de nulidade ou de improcedência da acusação fiscal. Razão pela qual a Procuradoria se manifesta para os processos, quer seja omissão de entradas, quer seja omissão de saída, pela procedência. Há uma discussão ainda que eu estava passando, que é quanto à cobrança do ICMS em relação às operações isentas. Ocorre que a isenção é condicionada, no caso da saída de mercadoria, a que essas saídas sejam feitas regularmente. Se é feita sem nota fiscal, a isenção deixa de ser aplicável, cobra-se o ICMS sem o benefício isencional.
Essa é a razão pela qual, no processo de saída, está se cobrando o ICMS. Portanto, senhor presidente, a Procuradoria, pelo menos nesse momento inicial, se manifesta pela procedência da acusação de todos os processos. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passo a palavra ao senhor Romualdo Cardoso, que é o contador representante da empresa, para os argumentos de defesa. Senhor presidente, eu queria esclarecer e queria ver se vocês podiam acompanhar na tela o que a doutora Helena falou a respeito de como era o procedimento dessas transformações. É na outra. Peraí. Essa tela aqui que a gente tem que compartilhar. Deixa eu ver se eu... Onde tem a transformação? Coloquei. Um momento só, viu? Eita, é essa tela aqui. Tá compartilhando a própria tela. Estamos vendo, sim. Tá conseguindo ver a apresentação? Essa aqui? Sim. Tem um parecer, não é isso? É onde tem o quadro 2, eu queria que vocês acompanhassem. Deixa eu me Estamos diminuir. vendo. Enquanto eu vou falar. Ok, estamos vendo. Tá vendo? Veja só. O que acontecia para caracterizar uma suposta emissão de saída e uma suposta emissão de entrada? A gente recebia o produto, como de exemplo aí, o Lanate, ele vinha do fornecedor em caixa fechada com 12 unidades de 1 litro cada um. Só que na hora de vender, nem sempre o cliente queria a caixa fechada com 12. Queria com 6, com 3, ou até com 1 litro próprio. O que acontecia? A gente dava entrada, normalmente, no código 2102, e com a caixa de 12 litros. E depois, com um documento interno, que é o que está aí mencionado no quadro 2, o DSA, a gente dava saída nessa caixa. Era um documento interno. E depois, imediatamente, seguinte, a gente dava entrada no produto em litro. Ou seja, os 12 litros que era, ou 24, dependendo da quantidade de caixas, ele era transformado em unidade de litro. Se a operação era um documento interno, no caso do produto 1188, que é o Lanate em caixa, com 12 litros, entendeu? Ele ia ter só entrada, saída não. Quando você transforma no produto 1347, que o Lanate é em litro, você teria a saída pela venda, ou qualquer outra operação de saída, mas não teria a entrada. Aí, por isso, o que acontecia? Suposta omissão de saída no produto 1188 e suposta omissão de entrada no produto 1347. Quando a gente estava sendo fiscalizado, eu falei para o auditor isso, e queria um prazo mais dilatado para poder demonstrar toda a operação, ou seja, o meu Cardex todinho, incluindo estoque anterior, toda a movimentação de entrada e saída dos 2 produtos e meu estoque final na menor unidade. Porque se converter toda essa operacionalização para menor unidade, ou seja, de litro, vocês podem ver que não tem diferença alguma no estoque. O quantitativo que eu transformei, você pode ver no quadro 2, entendeu? O produto sendo adquirido em caixa e transformado em litro. O quantitativo é o mesmo, não existe diferença. Ou seja, a suposta emissão de saída e de entrada não existe quando você faz a transformação em menor unidade. O tempo era muito curto para eu poder transformar todos esses produtos que a gente comercializa, que são passíveis de transformação, para poder entregar ele em tempo hábil. Tanto é que quando eu comecei a fazer o trabalho, eu terminei. Por isso a gente solicitou perícia. Porque na perícia você tinha como provar, entendeu? Transformando na menor unidade todos esses produtos que são passíveis de transformação, que a gente compra em caixa,
entendeu? Ou litro, ou em quilo, ou em pacote, e transformando na menor unidade. O estoque bate certinho, não existe diferença. Era isso que eu queria. Se fizer os 4.875 vezes 12, que é a quantidade de litros, vai dar Vai exatamente dar a quantidade de 58.500. caixa. Deu para acompanhar o raciocínio? Sim, sim. Inclusive, esse material memoriais foram distribuídos para os conselheiros, né? E também a questão da consulta. Por a gente não estar fazendo, não pecar, entendeu? A gente foi feita a consulta para saber qual o procedimento correto a ser usado através de nota fiscal eletrônica, que é o que a gente tem feito desde que a gente recebeu o resultado da consulta do processo de 2013 e em 2015. Não só para o Estado do Ceará, para todas as unidades que a gente comercializa no Nordeste. Tanto a matriz aqui em Pernambuco, como todas as filiais que a gente tem. Senhor Romualdo, mais algum ponto a ser esclarecido, argumentado? Não, eu queria só, era da fundamental importância que eu demonstrasse isso, entendeu? Mostrando, no universo de produto, um produto que ele é adquirido em caixa e é comercializado fracionado. E Perfeito. como a gente fazia isso? Através de um documento interno. E todo esse levantamento eu fiz e tenho todas as cópias de todos os DSA e DA, as notas de entrada e o cardápio de todos os produtos. Isso eu concluí, dos 2 anos, aguardando que a perícia fosse acatada. Ok. Obrigado, doutor Romualdo. Processo em discussão, doutor William Falcão com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu estava examinando aqui, analisando o demonstrativo feito pelo fiscal. E o exemplo fornecido pelo doutor Romualdo é que está causando uma certa, assim, bem dúvida. Aí pode ser como dúvida. O exemplo que foi dado desse produto Lanat aparece no SLE demonstrativo, Lanat 12X, deve ser vezes, 12 por 1 litro, e a unidade é caixa. A caixa, no SLE é caixa. E ele está dizendo que a empresa realmente compra esse produto, o Lanat, em caixa, né, nessas quantidades, 12 por 1, e quando vende, fraciona. Eu estou atrás apenas de verificar o código do produto, no documento, o código desse produto que usava, mas não encontrei. Tudo bem. William, ele falou do 1188, 1347, é isso, doutor Romualdo? 1188 e 1347. Isso mesmo, é o 1188, que é em caixa, com 12 litros, e o 1347, que é a unidade de litro. Certo. Mas aqui fracionado. É longo, assim, encontrar rapidinho, não. Mas vamos aqui. Pronto, na entrada, se ele recebe as notas fiscais dizendo que a unidade é caixa, não há nenhum problema de escritura, né, na FD, de onde foi retirado, não há nenhum problema. Só que eu observei que na saída, demonstrativo das notas fiscais de saída, onde esse produto foi vendido, tem aqui, por exemplo, através da nota fiscal 39.279, foram vários produtos vendidos por meio dessa nota, que nem o Lanat, Midas, Agroóleo, e vários produtos aqui nessa nota. Cassumim, de Carzol, e o Lanat 12 por 1, está aqui na nota, o código é 1188, é o mesmo código da entrada, que em caixa usou na saída, 1188, e a unidade caixa. E onde o fiscal tirou essa unidade caixa? Se o contribuinte fracionava e vendia
por exemplo, não sei se é comprimido, o litro, né? Litro, vendia por 1 litro, e não de vender a caixa com 12 litros. Esse daqui, os trabalhos é tirado da FD, né? Então, teria que ter, para poder refazer esse trabalho, a perícia, às vezes, tem um termo que a gente usava, né? Usar vários produtos, aí juntava tudo num produto só, não dava opção de entrada e saída, isso aí sempre foi feito. Mas aqui o fiscal tirou do SLE, da FD do contribuinte, caixa. Aí tem que ver, eu acho que se tem uma prova forte que fazia dessa forma, se emitia a nota fiscal 39279, como é que está colocado nessa nota a venda desse produto? Se foi para saber se na nota era caixa mesmo ou fracionado. Aí causa essa dúvida, porque, ó, Senhores, é isso, senhor presidente, um exemplo que ele deu, só olhei esse exemplo. doutor Pierre e doutora Monte pediram a palavra. Doutor Romualdo, é só para título de esclarecimento, o senhor quer falar? E aí, normalmente, deixamos para o segundo momento. O senhor quer esclarecer a dúvida do conselheiro? Eu queria esclarecer a dúvida dele. Pois não, com a palavra. Vou falar? Veja só, a gente também comercializava a caixa fechada, viu, doutor William? Dependendo da necessidade. E dependendo do cliente. Tem cliente que comprava os 12 e a caixa fechada. E tem cliente que queria fracionar, queria só 6 litros, 3 litros, 2 litros, 1 litro, 10 litros. Entendeu? A comercialização, a saída também de venda, pode ser encontrada também em caixa. A gente só fracionava quando o cliente queria fracionado. Esclarecido, doutor William. Senhor presidente, esclarecido, mas se eu sou um cliente, chega lá e quero só 1 litro, a nota fiscal tem que registrar 1 litro. Sim, mas então, o código era outro. Está colocado em algum lugar, e eu até agora só vejo em caixa. Vamos passar a palavra ao doutor Pierre e depois a doutora Mônica Castelo. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor William, assim, vou explicar o que eu entendi da análise dos autos. O contribuinte adotava uma determinada forma de escrituração. Em 2013, ele teve uma dúvida se essa escrituração estava correta ou não, e fez a consulta à Cefaz. Em 2013. A Cefaz, em 2015, respondeu essa consulta e explicou como deveria, justamente quanto aos procedimentos desse tipo de produto que se adquiria. Ocorre que ele estava dando entrada de forma equivocada e saída também na sua escrituração. Então, a partir de 2015, se eu não me engano, outubro, quando foi respondido, ele adequou a sua contabilidade, as suas informações ao que foi respondido pela Cefaz. Só que 2014, 2015, que é justamente esse período fiscalizado, certo? A sua escrita estava em desacordo com o parecer disso. O parecer, ele esclareceu como ele deveria contabilizar. O fiscal, quando foi fiscalizar, certo? O contribuinte informou que tinha feito essa consulta, que tinham dito qual seria o procedimento correto, ele passou a adotar, mas tinha como comprovar que o procedimento que ele tinha adotado anteriormente, certo? Tinha, mesmo com aquele procedimento, tinha como ele comprovar que não houve emissão de entradas e saídas. Ok? Só que não houve tempo hábil para a apresentação dessa documentação para fiscalização. O que o contribuinte pede agora é que, tendo em vista a consulta que ele formulou, a reformulação da sua contabilidade do modo que se adote o mesmo procedimento que ele passou a adotar, né, no período em tela, para que se verifique que realmente não há omissão de saída e de entrada. Isso que o contribuinte pede, né? Esse trabalho que não deu tempo para ele fazer durante a fiscalização, ele já fez e pode apresentar a perícia agora. Então, é isso, o próprio contribuinte adotava um procedimento que não estava correto de acordo com a Cefaz, mas isso não leva à conclusão imediata que houve uma omissão de entrada e saída. É questão de erro de fato, que pode ser corrigido. É isso, senhores.
Pela ordem, doutora Mônica Castelo. Obrigada, presidente. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia a todos. Na realidade, era mais uma informação que eu verifiquei no CD que está acostado, que existe uma planilha falando da transformação. Era mais quando o doutor William estava falando, né? Aí depois dessa fala aqui do doutor Pierre, eu não sei se tá contemplada essa questão dessa transformação com base nisso. Aí teria que ver realmente, assim, como eu não estudei o processo, não verifiquei, eu não teria como ver. Mas, assim, a questão das transformações, ele mostra no inventário que no levantamento que foram verificadas, foram demonstradas, foram apresentadas essas alterações. Só que, assim, eu não tenho esse conhecimento aqui, pelo que foi relatado, se contemplaria ou não essas transformações já, entendeu? Era mais trazer essa informação que eu não sei se o doutor William, porque o doutor William é sempre muito atento a essas análises, né? Não sei se ele verificou isso. Doutor PR pediu a palavra. A doutora Mônica tocou num ponto sensível que eu já tinha anotado aqui para fazer a pergunta depois para a parte, mas a parte, quando ela estava se manifestando, ela já me esclareceu. Porque eu pensei, ora, se durante a fiscalização a contribuinte já sabia de tudo isso, por que ele não explicou para o fiscal, já que o fiscal disse que intimou e fez algumas alterações, né? Então, quando a parte veio se manifestar aqui, ela disse, olha, durante a fiscalização eu apresentei uma parte, né? Mas não deu tempo de fazer tudo, expliquei a ele, mas ele não deu tempo. Solicitei um prazo, ele não deu tempo. Então, eu não fiz esse levantamento, eu não tenho sequer conhecimento técnico para fazer esse levantamento, doutora Mônica. Não tenho. Confesso que essa questão desse levantamento, eu não tenho suporte para isso, né? Mas me parece que foi esclarecido pelo contribuinte. Ele chegou a dar algumas explicações, então talvez sejam essas aí que, inclusive, o fiscal disse que acatou, mas que não houve tempo hábil para todas, né? Eu acho que há uma dúvida aqui para lá de razoável sobre essa questão. É só isso. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Romualdo quer fazer alguma observação? O senhor levantou a mão. Eu já tinha falado antes. É porque não saiu a mão aqui. É porque não saiu a mão, entendeu? Agora já foi, já saiu. Muito obrigado, já esclareci. Ok. Bom, senhores... Senhor presidente, ainda estou limitado à análise desse produto Lanat, né? Caixa na entrada, caixa na saída, mas o contribuinte vendia, a caixa tem 12, mas vendia de 1 litro, 2 litros. Mas lá no SLE, consta na saída, das notas fiscais de saída, a unidade caixa. Só que, pronto, ele voltou agora, o Darktide abriu o totalizador e deu uma travada aqui, mas agora, pronto, eu abri. Só que eu estou verificando, senhor presidente, que esse produto que foi dado como exemplo, pelo menos no ano de 2015, a conselheira que relatou, a conselheira, não sei se ela verificou, eu não estou vendo esse produto como uma omissão de entrada nem de saída em 2015. Deixa eu olhar agora 2014. Se tivesse outro, eu não estou vendo ele como uma omissão, ele está como uma omissão, esse que foi dado a título de exemplo. Tem outros, né, conselheira Helena, mas esse mesmo aqui, o Lanat, eu não vejo ele como uma omissão de entrada nem saída, em 2015. Doutor William, enquanto o senhor procura, eu vou passar a palavra ao doutor Matheus Viana, que ele pediu, e aí depois... Presidente, vamos escutar exatamente sobre essa questão suscitada pelo doutor William, é que eu queria escutar a empresa, afinal, esse produto que ele aponta, porque haveria, para que tivesse consequência a argumentação dele, seria necessário que o mesmo produto tivesse na planilha, na planilha final do levantamento quantitativo de estoque, entradas e saídas, só que em unidades diversas. Né? E isso é importante,
porque um tem em litros e o outro tem, sei lá, em caixa. Então, esse mesmo produto está desse jeito na planilha. Ok. O Porque doutor se William é só, parece... só de saída, então onde é que estaria o erro? Doutor William Eu está gostaria pedindo de a palavra. esclarecimento a respeito disso ao doutor Romualdo, por favor. Ok. Doutor William, o senhor concluiu, encontrou? Pronto, eu encontrei, em 2015, eu não encontrei nenhuma missão de entrada nem de saída, mas no 2014 eu encontrei. Em 2014, consta o LANAT 12 por 1 litro, unidade caixa, uma diferença que deu a missão de saída de duas caixas, que dá o valor de R$ 475,86, deu a missão de saída. Encontrei o LANAT litro, unidade litro, uma diferença de 24 litros, R$ 460,93. No 2014, aqui, esse é o 2014 que eu estou olhando, há ele em caixa e ele em litro. Aí, a questão. Aí, se o senhor considerar que a caixa tem 12, então seria 24 litros, né? Bom, doutora Helena Gomes pediu a palavra. Presidente, é só um questionamento até para o doutor Romualdo, quando fosse manifestar agora, ele esclarecer. É que, assim, a empresa traz esse produto LANAT, traz aqui um Cotrine também, acho que é Cotrine, não sei se é assim como se pronuncia, mas a pergunta que eu tenho é, a solicitação para a perícia, a empresa já identificou quais são especificamente, pontualmente, os itens que precisam ser convertidos, ou ela quer que ela faça o levantamento todo novamente de todos os itens? Eu não entendi. Porque o que a empresa pede aqui, ela traz exemplos. Mas a parte pode identificar quais são especificamente os itens que ela quer que verifique no levantamento, que precisam ser transformados, que precisam ser convertidos, ou isso vai ser um trabalho que a perícia vai ter que fazer sobre todos os itens do levantamento? Ok, doutor Romualdo, com a palavra. Primeiro, eu queria esclarecer que eu tomei como exemplo esse LANAT. 2015, realmente, ele não foi vendido fracionado, só vendido em caixa fechada. Em 2014 é que tem o fracionamento. E vocês devem ter visto aí que ele, quando o Dr. William, quando falou, a quantidade de caixa que falta a suposta omissão de saída está justamente saída a quantidade em litros no código do outro produto. E em relação à doutora Helena, são todos os itens dos produtos são passíveis de transformação. Aí eu teria que relatar tudo isso, porque o que eu fiz na época, que não dava tempo, até porque a ordem de serviço para o fiscal terminar é um prazo também, acredito que não podia ser dilatado mais, mas não tinha humanamente, eu disse a ele que era impossível eu pegar todos os produtos passíveis de transformação e dar num tempo muito curto. Tanto é que quando aconteceu, eu comecei a fazer e terminei. Está tudo aqui na empresa. Todos os produtos são passíveis de transformação. Porque o LANAT foi um exemplo, mas tem o Cotrine, que foi questionado, tem outros produtos mais na linha de defensivo, entendeu? Como o LANAT, como... eu não posso citar de cabeça todos, né? Porque só vendo os que são passíveis de transformação ou não. Os que são vendidos em litro, em quilo e em pacote. Eles são passíveis de transformação. Mas, para isso, eu fiz todos que são passíveis de transformação, que foi levantado pela fiscalização, eu fiz esse trabalho. Em planilha e o documento propriamente dito. As notas fiscais de entrada, os documentos que a gente usava interno, enquanto a consulta não tinha sido ainda concluída, que é o DEA, que é documento de entrada não almoxarifado, e DSA, que é documento de saída não almoxarifado, que está exemplificado nesse quadro 2, em relação ao LANAT. Você vê que o que está dando saída em caixa, a mesma quantidade está dando entrada com outro código
através do DEA. Os dois estão aqui do LANAT, que foi em 2014. Obrigado, doutor Romualdo. Doutora Helena, quer acrescentar mais alguma coisa? Sua mão ficou levantada. Senhores, os relatores, principalmente, doutora Helena, doutor Pierre, lembrando que o levantamento fiscal, o SLL, é feito com base nos documentos fiscais, né? Então, até a formulação dos quesitos, o trabalho a ser realizado tem que ficar muito claro, né? O que pesa o controle interno da empresa, o levantamento fiscal do auditor e também a perícia deve ou deverá ser feita com base nos documentos fiscais emitidos, né? Acredito que o suporte, né, o controle interno, a conversão que o doutor Romualdo fez, vai subsidiar esse trabalho, mas cabe aos senhores decidirem se o processo vai ser designado, baixado em perícia ou não, com os quesitos já formulados. Doutora Helena. Senhor presidente, a princípio, diante dessas ponderações feitas, inclusive pelo senhor, eu poderia até entender que iria se considerar o levantamento feito com base nas informações, mas existe uma questão aqui que não pode ser desconsiderada, é que realmente havia uma consulta feita acerca dessas transformações, de como a empresa deveria registrá-las, entendeu? Então, essa questão da consulta e da resposta ao parecer, eu acho que ele nos remete a uma reflexão de que realmente havia uma dúvida da empresa, havia um procedimento que não era o procedimento correto, isso é fato, mas a CATRI se manifestou dizendo como deveria ser feito esse procedimento, e a partir de então, a empresa que informa que passou a adotar esse procedimento orientado pela CATRI. Então, considerando a existência dessa consulta, a resposta desse parecer, eu acho que, a bem da verdade material e da justiça fiscal, eu acho prudente, sim, a gente encaminhar os autos para a perícia, para que seja averiguada essas transformações. Ok. Senhor presidente, só uma consideração em relação a essa questão da perícia. A Procuradoria concorda com as considerações feitas pela doutora Helena, mas com o detalhe, é que o assistente técnico é que deverá, então, apontar quais são as falhas no levantamento. Sim. Porque aí, senão, vamos fazer, na verdade, uma nova fiscalização. Concordo. Então, o assistente técnico da empresa deverá, então, apontar os erros estão contidos aqui nesse elemento, e o perito, então, fará os ajustes que forem cabíveis. Me parece que esse é o encaminhamento, nesse caso, a ser dado. É isso, senhor presidente. Ok, doutor Matheus. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Lembrando, senhores, que temos que formular um quesito, né? Além desse que o doutor Matheus mencionou, a assistente técnico deverá apontar e indicar os erros constantes no levantamento fiscal, né? E teremos que indicar qual o trabalho a ser executado pela perícia, né? Verificar essas as conversões, ou, na verdade, a conversão, né, de quilo para unidade, ou unidade em quilo, litro, pacotes. Então, teríamos que... Seria verificar os ajustes cabíveis conforme o parecer, a consulta realizada? Verificar no levantamento os ajustes cabíveis conforme o parecer / consulta realizada. Eu gostaria de ser mais detalhado, doutora Mônica, porque os argumentos da parte aqui, alguns produtos entram em caixa e são vendidos em quilo, litro, pacote, né? A perícia, e aí teria que fazer a conversão, né, identificar essas omissão de entrada ou saída e fazer as conversões para que se verifique se de fato há ou não essa divergência. Segundo a defesa, não é para ter nenhuma diferença, não há diferença porque houve a conversão, né? Aquilo que entrou com nota, saiu com nota, apenas as quantidades ou unidades é que não estão batendo, né? Então, teríamos que formular nesse sentido.
Lembrando também que doutor Pierre levantou a mão, lembrando também que as preliminares, e que, pelo que eu percebi, são semelhantes àquelas preliminares de ontem, cessamento de defesa e a nulidade do julgamento singular por não ter convertido em perícia o processo. Doutor Pierre. Não, presidente, é só para esclarecer que eu não poderia deixar de acompanhar o voto da doutora Helena, né? Desses processos, tanto no relatório como no voto, muito bem. E só esclarecer que essa questão do parecer e tal vai nos considerando, né, doutora Helena? Nos considerando vai isso aí. Eu sigo inteiramente a doutora Helena. Me permita, senhor presidente, eu já tinha até tentado rabiscar aqui, enquanto vocês estavam conversando, considerando que foram identificados no levantamento itens que sofreram transformações, considerando a resposta ao parecer à consulta feita pela empresa, nos termos do parecer da CATRI número tal, que seja encaminhado para a célula de perícia, para que a empresa identifique, seja intimada a identificar quais os itens sofreram transformações e que sejam feitas essas conversões para que se identifique ao final se houve ou não a omissão apontada. Mais ou menos nessa linha, né? Depois, com calma, a gente faz uma redaçãozinha melhor. Inclusive, tem que ser hoje, a nossa ata, é a última sessão do mês, então teremos que fazê-la ainda hoje. Bom, senhores, alguma discussão adicional com relação aos quatro processos que tratam do levantamento quantitativo de estoque? Como mencionei, as preliminares são semelhantes aos processos de ontem, e eu já pergunto à doutora Helena, ao doutor Pierre, que são os relatores, como vota com relação às preliminares, já que é um pedido formal no processo. Isso, senhor presidente, nos mesmos termos da votação de ontem, eu afasto as preliminares de nulidade, não houve extrapolação do prazo, da ação fiscal, foram anexadas todas as informações necessárias ao conhecimento da parte sobre o levantamento, todas as informações constantes no CD, o levantamento foi feito também com base nas informações prestadas pela empresa, então eu entendo que realmente não houve nenhum cessamento de direito de defesa da parte, motivo pelo qual eu afasto aqui todas as nulidades suscitadas. E com relação à perícia? Sim, também com relação ao parecer, né, eu também entendo que não é motivo de nulidade, né, a existência de consulta não é motivo de nulidade. Com relação à perícia, eu também me manifesto, conforme acabei de falar aqui, pelo encaminhamento à célula de perícia para que sejam verificadas essas conversões nos termos, de acordo com a orientação feita pela consulta CATRI, desde que a empresa, conforme o doutor Matheus bem pontuou aí, identifique quais são os itens que precisam ser transformados e identifique também no levantamento como foi feita esse levantamento desse item em relação a esse item pela fiscalização. Doutor Pierre, alguma observação ou acrescentar algo no voto da relatora, já que o senhor acompanhou e relatou dois processos semelhantes? Não, acompanho integralmente a doutora Helena. E eu pergunto aos demais conselheiros se há algum voto em sentido contrário. Então, não tendo nenhum voto em sentido contrário, esta Câmara, por unanimidade de votos, afasta as preliminares de nulidades suscitadas. Com relação ao cessamento de defesa e também com relação à nulidade do julgamento singular, por não ter acatado a perícia, e resolve baixar o custo do processo em redação de perícia para fazer as junções ou conversões necessárias, né, de acordo com a indicação da parte, o doutor Romualdo, com relação aos itens que devem ser feitas essas conversões e os erros encontrados no levantamento. Informando o doutor Romualdo que isso pode, inclusive, já tendo esses elementos, né, já dá entrada também no contencioso, né, já vai para subsidiar a própria perícia e, posteriormente, será também convidado a participar e apresentar alguma documentação. Acredito que a documentação que for necessária para os seus ajustes. Agradeço a participação dos representantes da parte. Doutor Rossini, quer se manifestar, doutor Rossini?
Presidente, somente para esclarecer se essa perícia será presencial ou será virtual. Vamos lá. Nós vamos elaborar um despacho que vai ser encaminhado para a célula de perícia. A célula de perícia ela vai intimar os senhores formalmente e solicitará alguns documentos, esses documentos que vão auxiliar, né, no levantamento. A partir desse, e aí com certeza os senhores vão ter que encaminhar fisicamente esses documentos ou não, vai depender do que for solicitado. E após o trabalho realizado pela perícia, com a participação do assistente técnico, vai ser emitido um laudo pericial. E os senhores também poderão se manifestar, né, nesse laudo. E, posteriormente, retornará para um novo julgamento. Esse é o caminho que vai ser seguido por esse processo. Então, eu espero que, feita a perícia, né, com os documentos, elementos apresentados pelos senhores, quando retornarmos, talvez já tenhamos uma sessão presencial, né? Ou não, porque dizem que esse modelo também tem a tendência a ficar, né? Talvez um misto, mas o caminho a ser seguido é esse. Então, a empresa vai ser intimada, e aí eu já peço ao doutor Romualdo, né, que já possa elaborar, identificar quais são esses itens, essas diferenças apontadas, que já vai agilizar também o trabalho do perito. Mais algum ponto a ser esclarecido? Então, agradeço a participação da empresa, doutor Rossini, doutor Romualdo, doutora Priscila, e nós vamos encerrando aqui a nossa sessão, mas retornaremos depois de um breve intervalo para a leitura da ata e a conclusão dos trabalhos, já que essa é a nossa última sessão do mês de junho da primeira Câmara, né, que encerra-se hoje. Então, agradeço e faremos um breve intervalo, 5 minutos, retornaremos. E aí eu pediria, doutora Helena, que encaminhasse esses quesitos para Evaneide, que ela já está com a ata quase pronta, acredito, tenho certeza, faltando só os quesitos que a senhora, para concluirmos e encerrarmos essa sessão. Vou tentar redigir aqui bem ligeirinho, ok, Evaneide?